Olá, está começando mais um ACS na TV e hoje recebemos Lúcio Lage, diretor comercial da Proces. Seja muito bem-vindo e é um prazer ter você aqui no ACS na TV. Prazer, Júlio, prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho da vivência, um pouquinho da história e trazer alguns insights aí para todo mundo. Lúcio, para a gente começar esse bate-papo, queria entender um pouquinho mais como foi a sua trajetória profissional, a sua trajetória também em relações internacionais e conhecer um pouquinho mais sobre você. Maravilha. Sou mineiro do sul de Minas, de uma cidade bem pequena, no sul de Minas, Santo Antônio do Amparo, forte no café lá. Pouquíssimo conhecida, fui para Uberlândia fazer relações internacionais, entrei com aquela ideia de estudante de relações internacionais, querendo ser diplomata, trabalhar na ONU, e durante o curso eu fui me envolvendo em áreas do comércio exterior, né? Então participei da empresa Júnior lá, que era pautada no estudo de economia, e começou um trabalho na parte de importação, exportação, então foi ali meus primeiros contatos com a parte de comércio exterior, importação. Dali eu fui para uma outra empresa que trabalhava com importação também, que tinha base na China. Comecei a estudar mandarim, sempre gostei bastante de línguas, né? Então fiz várias línguas durante a faculdade, e dentre elas o mandarim. Então foi aí que começou meu contato com importação, China, e aos poucos foram surgindo outras oportunidades aí. Que legal, e uma coisa em comum, também sou de Uberlândia, então são duas pessoas aí da terrinha. Morei por 4 anos lá, foi uma delícia, foi que legal, fantástico. É muito bom sempre. E Lúcio, você viveu muito tempo na China, certo? Como que isso moldou a sua perspectiva profissional, né? Tanto para trazer negócios em relação ao Brasil, China, ter esse link? Minha ida para a China foi bem rápida a minha decisão, assim, né? Praticamente eu estava em Uberlândia, uma semana depois de eu formar, eu passei por uma vaga para trabalhar lá na China. E eu tinha um dos critérios da seleção, assim, você precisa estar aqui na China daqui uma semana e meia, vem ou não vem. Então, aceitei o desafio, fui para lá e para começar no trabalho, basicamente na empresa, no grupo que eu estou hoje. Então, fui para trabalhar inicialmente lá na China Link, inicialmente era apenas a China Link, começou lá na China. Fiquei por um ano lá e depois desse tempo voltei para o Brasil para abrir o escritório da empresa aqui, foi quando eu vim para Santos. Então eu vim para cá sem conhecer ninguém em Santos ainda, tive um primeiro contato, já vim... Completamente novidade. Totalmente novidade, foi bem legal. E depois disso já fui várias outras vezes para a China, né? Então praticamente todo ano, 2 vezes por ano eu estou na China, em abril e outubro. Fui mais de 10 vezes, apenas durante a pandemia, que foi um período mais fechado ali, né? Mas fora isso, antes e depois, fui agora em abril, estou indo em outubro novamente. E foi bem importante, assim, para abrir os horizontes, né? Abrir a cabeça, assim, de ver as oportunidades que a China tem para o mundo, né? E nesse caminhar eu tive contato com empresários de todos os lugares do Brasil, praticamente, dos mais diferentes ramos. E foi muito legal para ver as oportunidades que a China tem para praticamente qualquer empresário. Acho que todo mundo deveria, pelo menos, ir uma vez para a China para conhecer. E Lúcio, conta um pouquinho da origem da empresa, como que ela surgiu nesse contexto. Mais para frente a gente vai falar das outras empresas, né? Porque vocês são um grupo com diversas empresas e segmentos. Mas como que surgiu a primeira empresa? A primeira empresa começou com a China Link, né? Então começou lá na China mesmo, com o meu sócio, o Lincoln, foi para lá, trabalhava numa empresa chinesa aqui no Brasil, que tinha contato, tinha um certo contato, e foi para lá para começar um novo negócio. Então ele começou, foi bem no período 2008, 2009, ficou bem o período do MP3, né? Então dos eletrônicos, que todo mundo trazia isso para cá. Então, e como a gente ficava em Shenzhen, que é um polo forte em eletrônicos lá, é o famoso Vale do Silício da China, começou mandando esse tipo de produto para o Brasil e aos poucos foi ramificando para vários outros, e foi daí que começou tudo isso, né? Então ajudando empresas a buscarem produtos na China, recebendo clientes lá para ir nas fábricas, nas feiras empresariais, né? Nas feiras de negócios. Inclusive em outubro agora estou indo para lá, para Canton Fair, que é a maior feira de negócios do mundo. A gente está hoje é a empresa que mais leva empresários para a China. A gente está indo com um grupo em abril, a gente foi com mais de 200 empresários. E agora em outubro já passou de 300 empresários. Então a gente vai com um grupo grande acompanhar esse pessoal para buscar os produtos, né? E aos poucos foram surgindo outros negócios, como a própria Proces, né? Que hoje eu fico mais à frente desse negócio, apesar de ser sócio de todas as empresas do grupo. A Proces é a parte da operação em si, né? Então, enquanto a China Link, ela busca o produto na China, leva os empresários para lá, acompanha a produção, faz as inspeções de qualidade, a mercadoria está pronta para embarcar, a gente faz a logística, o desembaraço aduaneiro, o transporte do porto até a casa do cliente. E aos poucos foi expandindo para outras áreas também, não só de importação, não só da China, mas a Proces hoje atende praticamente tudo que envolve importação e exportação para
todos os lugares do mundo aí. Que legal. E aí, além da Proces, o grupo tem outros segmentos, né? Outras empresas. Como que vocês pensaram na hora da estratégia para criar empresas diferentes, diversas, mas que conversem uma com a outra? E quais são essas empresas? Em grande medida, a gente foi vendo oportunidades de serviços que a gente demandava bastante internamente no grupo lá, nas empresas, né? A gente foi vendo oportunidades de nós mesmos, por questão de conexão, de facilidade de processos, de poder atender melhor os nossos clientes, a gente foi vendo oportunidades. Então, a Chainlink faz o processo de buscar o produto, desenvolver e inspecionar a mercadoria, ela está pronta para embarcar. A Proces faz todo o processo logístico. Aos poucos, a gente foi vendo outras oportunidades, como a própria Mamba Digital, que é uma agência que começou com a parte de agência de marketing como um todo, mas hoje é muito especializada em e-commerce, né? Então, ajudar as empresas a venderem mais no online. Quanto mais o cliente compra, mais vende, né? Mais ele importa, então vira um círculo virtuoso. Aos poucos a gente vai abrindo outros negócios, como a parte de contabilidade específico para empresas do e-commerce, que é a Conte E-commerce. Tem a CLT Média, aos poucos a gente é um grupo lá com mais de 300 colaboradores, né? Então foi tendo várias demandas de saúde ocupacional, exames admissionais, demissionais, além de uma rede muito grande de clientes no Brasil como um todo, a gente abriu uma clínica de saúde ocupacional. Que legal! Então, para fazer, que é a CLT Med. E dentre outros negócios que a gente foi expandindo, então a Carpa, que é uma empresa de câmbio, tem a Lince, que é agora agência de marketing, dentre outros negócios que o tempo todo a gente está ramificando e criando esse ecossistema mesmo para atender melhor cada vez mais os nossos clientes. E como o pessoal pode entrar em contato com a Proces se, por exemplo, estiver assistindo aqui agora, se interessou, quer entender um pouquinho mais sobre importação e exportação, porque você comentou, dá para exportar qualquer tipo de produto e importar também, né? Qualquer empresário tem que ir pelo menos uma vez na China. Com certeza. Então, desde alguém que queira começar a operar, né? Então que não importe ainda, que não exporte, ou alguém que importe ou exporte, queira ter uma outra alternativa, né, de ver, tanto em termos de custos quanto de otimização de processos, pode entrar em contato com a Proces lá, tanto pelo Instagram, né, então @proceslogcomex, ou pelo próprio site www.proceslogcomex.com.br. Muito obrigada, Lúcio, e agora nós vamos para o intervalo e logo voltamos para o segundo bloco. Estamos de volta com a CS na TV, que recebe hoje Lúcio Lage, diretor comercial da Proces. Lúcio, você mencionou que já foi muitas vezes para a China, mais de 10 vezes, e você comentou que vocês levam alguns grupos, né, todo ano para a China. Como é que funcionam essas missões? Como é que é levar tanta gente para a China? O que vocês fazem durante esse período, legal, esse itinerário? Conta pra gente. Foi uma experiência bem legal construir isso, né? Que foi tomando uma proporção cada vez maior, né? Então a gente talvez não imaginava que ia tomar a proporção que está tomando hoje, né? Então a gente dá todo o suporte, tanto a gente separa no pré-feira, durante a feira e o pós-feira. E o objetivo nada mais é do que viabilizar os negócios do empresário que está indo para a China, fazer com que ele realmente volte de lá e consiga importar, consiga fazer a viagem valer a pena, né? Então, a gente atende clientes do Brasil inteiro, dos mais diferentes ramos, e desde a preparação do que levar, de como se orientar, a China tem umas questões culturais específicas que a gente orienta cada um deles. Durante a feira, a gente ajuda com a parte de tradução, intérprete, dá os direcionamentos, promove visita em fábricas lá para eles conhecerem a estrutura de uma fábrica chinesa. E no pós-feira, fazia todos os estudos um estudo de custos para viabilizar a operação. E além da importação em si, acaba virando uma experiência de network muito forte, né? Com que certeza. Um dia antes da feira começar, a gente vai um dia antes, e um dia geralmente é inteiro para relacionamento, em que a gente vai num auditório, dá um treinamento, né, de como fazer a feira, questões mais técnicas lá, mas é uma oportunidade de cada um, imagina essas 300 pessoas, né? Tem a oportunidade de conhecer um pouco, poder falar um pouquinho da sua empresa, e a gente já viu muita coisa acontecer, de negócios entre as empresas, então de importações em conjunta, um importa um produto e vende para o outro, então muitos negócios já aconteceram nesse grupo. E quais setores geralmente têm mais interesse em ir nessas feiras? Tem algum setor, pensando nessa parte econômica, que chama mais atenção, que tem mais resultado também? A feira ela é muito grande, ela é dividida em 3 fases. Então, tanto em abril quanto em outubro, ela tem
3 fases, 5 dias cada feira, cada fase. Então, por exemplo, em outubro agora, a primeira fase da feira vai do dia 15 ao dia 19 de outubro. Depois eles param. Tem fases, então é uma feira longa. É muito longa, Então eles param 3 dias, desmontam a feira inteira e constroem ela novamente, mais 5 dias de produtos totalmente diferentes da primeira fase. Param mais 3 dias, constroem a terceira fase da feira. Então, cada fase tem produtos específicos. Então, a primeira fase é que mais leva os empresários para lá, né? Por mais que as outras também tem bastante coisa, mas a primeira fase é onde estão eletrônicos, maquinários, produtos agrícolas, toda a parte mais pesada, assim, tá nessa fase ali. Então, atrai tecnologias, né? Então, muita coisa tá ali. Na segunda parte, tem mais a parte de utilidade doméstica, móveis, a coisa para decoração, itens festivos. E a terceira, entra a parte de alimentação, médicos, roupas e vários outros, né? Mas só dando um panorama. Mas a primeira fase tem muita gente de autopeças também, primeira fase, motopeças, então tem crescido muito essa parte automotiva. É bem diverso, assim. E, Lúcio, quando você pensa numa relação Brasil e China, como é que você vê essa relação hoje? E, principalmente, falando em importação e exportação, o que é que você vê hoje e o que você vê para o futuro também? Por mais que fala assim, evitar a briga entre uma relação mais comercial entre China e Estados Unidos, né? Não tem como hoje negar a China, né? Então, a China hoje é considerada a fábrica do mundo e com tudo que vem acontecendo, os carros elétricos e tudo mais, vem mostrar para que isso tende a se reforçar cada vez mais. Ela foi se especializando por muito tempo em construir uma indústria muito pesada, né, e muito forte para atender com excelência praticamente todo que é tipo de produto. A gente brinca que você vai na Disney hoje, o Mickey vai estar made in China. É verdade. E a China mudou essa perspectiva, esse conceito de que você tinha de China de produto barato e de má qualidade, né, do Xing Ling. E não, a China hoje tem produtos top de linha, padrão europeu, padrão americano. O comprador que vai escolher o que ele quer, qualidade A ou qualidade F. Então, o que chega muitas vezes é uma má impressão que sendo da China, porque muitas vezes o que vem para o Brasil é o mais barato. Mas indo numa feira como essa, você consegue ver que, se você quiser, vai ter um produto de excelente qualidade e ainda assim é um preço muito mais interessante em qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que é uma relação que tende a se intensificar cada vez mais e cada vez mais as pessoas vão continuar importando da China. E aí, quando a gente pensa na Prosus, né? Como que ela lida com essas demandas? Ela está pronta para lidar com essas demandas de novidades, de sempre esses produtos mais cheios de qualidade, sobre essa importação e exportação? Como que vocês lidam com essa relação e com essa demanda também? Com certeza. Como a gente está sempre tendo muito contato com a China, né, através de busca de fornecedores, através dessas missões empresariais, a gente acaba tendo muito contato com o que está por vir. E nessas feiras empresariais, como a Canton Fair mesmo que eu falei, é onde são lançados vários produtos que daqui a alguns meses vão chegar no Brasil. Então, até um convite para os empresários que pensam nesse sentido, se eles querem estar à frente do mercado e querem aproveitar as oportunidades, estar numa feira como essa é um ótimo diferencial, né? Uma forma de uma vantagem competitiva de você sair da frente da concorrência. Quantas vezes eu já não vi exemplo de empresários que estavam na feira e viram uma oportunidade e trouxeram e ganharam muito dinheiro? Então, por exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de falar, né? Estava na feira lá com meu sócio e ele chega com um rolamento na mão, assim, brincando. Eu falei, o que é isso? A peça de alguma máquina? O que é isso? Era aqueles hand spinners, sabe? Aquele brinquedinho. Sim. E era um produto que não se imaginava, né? Mas que em pouco tempo depois, poucos meses, aquilo estava lotado no Brasil e foi uma ótima oportunidade. Então, era um produto que você comprava por centavos e você viu o pessoal vendendo por 70, 80 reais. Então, quem aproveitou essa oportunidade, teve essa visão e trouxe até por aéreo, né? Não só marítimo, para ganhar essa agilidade, ganhou muito dinheiro. Com o tempo, lei da oferta e demanda, muita gente foi trazendo e tudo, saiu do hype. Mas quem aproveitou essa oportunidade, por exemplo, teve um ótimo negócio. Que legal. E, Lúcio, quando você estava pontuando sobre algumas empresas, até antes da gente começar a entrevista, você comentou de uma nova empresa, né, na área de seguros. Conta pra gente um pouquinho dessa nova empresa, como que vai funcionar,
como elas se linkam entre elas também. Perfeito. É um dos mais novos negócios do grupo, né? A Big Blue Seguros. A gente já atua bastante envolvendo a Proce na parte de seguros internacionais de cargas e seguros de transportes. Tendo essa demanda, a gente sentiu a necessidade de poder ofertar isso para os nossos clientes, né? Poder trabalhar essa frente também. Então, eu me certifiquei na SUSEP, né? No órgão de certificação de seguros, e a gente abriu a Big Blue no começo do ano. A gente vem trabalhando, estava na parte de credenciamento nas seguradoras, nas operadoras, e a ideia é expandir cada vez mais, né? Não só para essa parte que a gente já vem fazendo do internacional e da parte de transportes, mas para vários ramos do seguro. Então, a gente expandiu os horizontes e já estamos a todo vapor ali, fazendo também seguros de carro, seguro patrimonial, seguro de vida, e também para a parte de saúde, né? Que é a parte de planos de saúde. Então, com as operadoras de saúde, com um foco bem grande na parte de planos de saúde para empresas. Que legal. Então, é um negócio que a gente está bem otimista, assim, e eu estou bem focado nesses dois negócios atualmente. E aí, quando você fala também sobre a questão de... Na verdade, a gente não falou sobre isso, sobre a parte de desafios, né? Voltando para a Proces. Quais foram os maiores desafios durante esse tempo de empresa? Eu acredito que na pandemia, que você falou um pouquinho, né? Você não conseguiu ir até a China, nem voltar, Sim. então você ficou esse período longe. O que isso impactou também na empresa e quais foram essas dificuldades? A pandemia foi um período que mexeu com todo mundo, né? E nessa parte do internacional, da importação principalmente, um impacto direto ali, além de todo o contexto, né, foi na parte do frete. Então, falando em pros, o frete disparou para números inimagináveis. Um frete internacional de um container que era uns $2.000, pulou para $12.000 em alguns casos. Então, assim, foi um negócio que impactou, deu muito receio das pessoas importarem. Ah, vai valer a pena, não vai? Só que a gente conseguimos se desenvolver bem nessa área. Então, tiveram alguns primeiros meses de incerteza, mas logo em seguida vieram produtos da pandemia, né? Então, a gente conseguiu, de certa forma, contribuir com a solução dos problemas, né? Então, Sim. trazendo as máscaras, trazendo respiradores, produtos da área de saúde. Então, enquanto outros produtos caíam, essa área subiu muito, então a gente conseguiu trabalhar bem nesse aspecto. E logo depois, como os outros produtos tinham parado um pouco da demanda, ficou uma demanda reprimida. E como muita gente estava em casa, o e-commerce cresceu muito. Então, poucos meses depois que começou a pandemia, as importações voltaram a níveis até maiores do que antes. Muitos clientes nossos falam: Lúcio, eu nunca vendi tanto. Por quê? Porque tinha muita gente em casa, vendia muito no e-commerce, então eles tiveram meses Teve aquilo, o frete subiu, muitas pessoas ficaram com receio: ah, eu vou importar, não vou, vai ser viável, não vai, mas quem trouxe tinha produto e conseguiu aproveitar essa oportunidade, do que quem ficou com receio, ficou sem estoque e perdeu bastante oportunidade. Com certeza. Bom, temos muitas perguntas ainda, mas a gente só vai deixar para depois do intervalo. Daqui a pouquinho, estamos de volta com a CS na TV. Estamos de volta com a CS na TV, que recebe hoje Lúcio Lage, diretor comercial da Proces. Lúcio, nós estávamos falando também da diversificação dos negócios, né? São várias empresas. E eu também, como empresária, entendo muito que a gestão é um ponto importante para os empresários e também essa parte da mão de obra. Qual que é o segredo para lidar com gestão de diversos negócios e também para manter uma qualidade? Acho que um ponto muito relevante é a formação de lideranças e pessoas com quem você possa confiar para desenrolar, especialmente no nosso caso, né, que a gente tem vários negócios, a gente divide os negócios entre os sócios, né, então cada grupo de negócios ali, macro grupos, ficam com sócios específicos e cada sócio vai buscando aos poucos formar, de certa forma, outros líderes ali abaixo, né, outros gerentes que possivelmente vão se tornar até sócios. A gente tem um programa de plano de carreira, né, que muitas pessoas, inclusive pessoas que são sócios nossos, começou lá atrás como estagiário e foi crescendo, vendo oportunidades. Então, a gente acredita muito nessa formação das pessoas. Então, além da parte técnica, né, a gente fala muito nos soft skills e na possibilidade da pessoa. Importantíssimo para formar a pessoa como profissional. E a gente vai identificando isso com o tempo. Claro que não é da noite para o dia,
tudo depende muito de trabalho duro e das coisas avançarem, né? Mas acho que a chave está nessa criar pessoas de confiança ali para que a gente consiga pulverizar e disseminar a cultura, disseminar e conectar as partes, né? E aí, falando em processos de importação, né? A Process tem um processo muito completo, né? E aí vocês trabalham até nessa parte mais fiscal. Como é que funciona essa parte? Como que é esse processo, a estrutura? Vamos dizer, chego ali, quero fazer a importação com vocês, quero fazer todo o processo. Como que vocês cuidam? A gente ajuda na cadeia inteira, né? Então, tanto para empresas que não importam ainda, a gente ajuda elas a buscarem o produto, na China ou outro lugar, principalmente na China, né? Tanto levando elas para a China para buscar presencialmente lá, ou a nossa equipe também faz um trabalho de busca de fornecedores. Buscou esse produto, fizemos a simulação de custos e fez esse estudo de importação, a gente parte para a operação. Então a gente vai acompanhar toda a produção lá na China, fazer a gestão dos pagamentos. Então a gente tem uma empresa no grupo de câmbio para fazer esse pagamento lá para a China. A Chinalink vai acompanhar a produção, fazer a inspeção de qualidade, a mercadoria está pronta para ser embarcada, a Process vai fazer o transporte para cá, né? Então seja um processo aéreo, seja um processo de container completo ou parte de um container. Chegou no Brasil, a gente faz o desembaraço aduaneiro e a parte do rodoviário, né, do porto até a empresa do cliente. E a gente tem também a importadora, a Process importadora, que a gente vê oportunidades dos clientes terem oportunidades fiscais, né, de redução de custos na parte de impostos. Então, a gente tem trabalho com alguns benefícios fiscais de alguns estados, de Santa Catarina, Alagoas, sim, e analisa caso a caso, em alguns casos de clientes de Minas também. Então, cada caso a gente trabalha e faz esse estudo tributário para ver a melhor alternativa para o cliente, para que o produto chegue nas melhores condições, operacionalmente falando, e em termos de custos logísticos e tributários, no melhor custo possível para que ele seja o mais competitivo aqui no mercado. Tudo em um só lugar. Então a pessoa não precisa se preocupar com mais nada, ela encontra a cadeia inteira com vocês. Essa é a ideia. Então o nosso, diria que um grande diferencial é ser a solução completa para as empresas. Então ela, desde buscar o produto lá, a fazer ela chegar na empresa dela. Em alguns casos a gente ajuda até a ela vender, né, no mercado online, com a Mamba, por exemplo. Então, a gente tem... o nosso foco é fazer com que o cliente ele foque no que mais importa na empresa dele e deixe a parte operacional com a gente. Fazer com que ele consiga cada vez mais pensar em estratégias, pensar no estratégico e deixar a operação com a gente que faz isso todo dia, né? Que legal, Lúcio. E agora falando da importância da relação com a Associação Comercial de Santos. Conta um pouquinho dessa relação, como é que surgiu, a importância dela aí para os negócios também. A associação vem fazendo um trabalho muito interessante, assim, de conexão entre as partes, então uma rede muito rica em termos de empresas ali dentro, então ela abarca empresas dos mais diferentes setores, que é um capital empresarial, um capital humano inimaginável, assim, das maiores empresas, assim, dos mais diferentes ramos, que tem possibilidade de conexão, e ela vem cada vez mais promovendo espaços assim para conexão entre as partes, desenvolvimento de negócios, tanto as câmaras que a gente fala, as áreas dentro dela ali, mas cada vez mais entre uma câmara e outra, para que empresas consigam vislumbrar. Então, acho que é um excelente ponto de contato. Comenta aí, eu vim de outro lugar, vim de Minas, né? Então, foi um ambiente que eu me senti bem à vontade, assim, para conhecer melhor as outras empresas da região aqui e poder contribuir e poder vislumbrar negócios em conjunto. E agora, falando de futuro. Qual o futuro e a expectativa também para a Process daqui a alguns dias, semanas, anos, 1 ano, 5 anos? O que nós podemos esperar? A gente está bem otimista com o que está por vir aí. A gente está trabalhando bastante com metas arrojadas assim, de crescimento, expandir cada vez mais. Estão falando em Process, trabalhar cada vez mais outras áreas, né? Então, não só a parte de importação da China, mas importação de outros lugares do globo. Então, a gente tem atuado com Estados Unidos, Europa, África e também exportação. Então, a gente aposta muito, por exemplo, na área do agro, né? Então, a gente quer entrar cada vez mais forte nessa parte de exportação e contribuir com as empresas desse setor. Então, vejo bons áreas daí para frente. E, Lúcio, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo agora também, conheceu a empresa nesse momento, está te conhecendo nesse momento também. Agora é um momento todo seu, seja de trabalho, seja do coração, seja sobre importação, é o seu momento. Maravilha.
Tanto na parte de importação quanto acho que em tudo na vida, né? Se eu pudesse dar uma dica assim, é começar. Então, nessa trajetória, eu conheci muito empresário, muita gente, né, dos mais diferentes lugares do país, mais diferentes produtos, mais diferentes setores, e vi muita gente que não teve oportunidades por não ter começado. Vou deixar para depois, não é o meu momento ainda. E isso falando em importação, por exemplo, que poderia hoje estar muito mais estruturado e estar avançado nos negócios, né? E perder oportunidades de ir para a China, de ver oportunidades lá, de abrir a cabeça, de ter essa expansão. Então, se você tem uma ideia, você tem um negócio e isso te parece bom, acredite no seu instinto e acredite na ideia e comece. Não deixa para que fique perfeito, né? Comece o quanto antes, que aos poucos você vai consertando, você vai melhorando e vai adaptando para que ajustar os pontos, mas o importante é começar e começar com tudo. Antes feito do que perfeito, né? E depois Exatamente. A excelência a gente atinge depois de Com realmente tempo, durante o processo. com o Então a gente tempo. fala muito na Process lá, que é o nosso lema, né? Que é o Trust the Process. Então, confie no processo, confie na Process, segue firme que os resultados vêm, não tem como fugir. Que legal, Lúcio. E para quem pegou agora a última hora do nosso bate-papo, deixa um contato de novo da Process, como que o pessoal pode entrar em contato com vocês, encontrar vocês nas redes sociais? Maravilha. Então, para quem quer conhecer um pouco mais da Process, pode seguir tanto nas redes sociais, no Instagram, @processlogcomex, no site www.processlogcomex.com.br, que de lá você consegue também ir para as outras áreas do grupo também lá, para vários outros negócios. Lúcio, muito obrigada pela sua participação em nome da Associação Comercial de Santos. Esperamos você várias outras vezes. Maravilha, eu que agradeço estar aqui com você hoje, a CS pela abertura e espero ter contribuído, espero voltar outras vezes, com certeza. Bom, e obrigada a você que nos assistiu e até o próximo ACS na TV. Tchau, tchau.